Nos anos 80, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, a auxiliadora tentava sobreviver aos próprios dias. Conhecida por todos como Dora, ela morava numa fazenda simples com o pai, seu Anselmo, um homem já cansado pela idade e pelo trabalho pesado na roça. A casa era antiga, feita de madeira escura com varanda grande e um fogão a lenha que quase nunca apagava. Do lado de fora, galinhas ciscavam pelo terreiro enquanto o rádio tocava músicas sertanejas, baixinho logo cedo. Para muita gente, parecia uma vida tranquila. Mas ninguém imaginava a tristeza que Dora carregava no peito. Havia poucos meses que ela tinha sido abandonada pelo noivo, Ernesto, bem antes do casamento acontecer. Ele fugiu da cidade com outra mulher e deixou para trás não só o coração partido dela, mas também dívidas enormes no nome do pai. A vergonha virou assunto no vilarejo inteiro. Onde Dora passava, sentia os olhares atravessados e os cochichos baixos das pessoas. Algumas fingiam pena. Outras debochavam sem dó. Coitada, foi largada. Nunca mais arruma marido. Mulher abandonada dá azar. Aquilo machucava mais do que ela demonstrava. Dora sempre foi uma mulher forte, mas existia um limite para a dor de alguém. Depois que a mãe morreu, ela já tinha precisado amadurecer cedo demais. Aprendeu a cozinhar, lavar, cuidar da fazenda e do pai, praticamente sozinha. Só que agora parecia que a vida tinha arrancado dela até a vontade de sonhar. Mesmo assim, todas as manhãs, ela levantava antes do sol nascer. Tirava leite das vacas, preparava o café e seguia trabalhando como se nada estivesse acontecendo. Era o jeito que tinha encontrado para não desmoronar. Numa tarde fria de julho, enquanto a chuva fina caía sobre a estrada de terra, Dora ouviu um barulho forte vindo perto da porteira. Quando saiu na varanda, viu um caminhão atolado quase dentro da vala. O motorista tentava empurrar sozinho, coberto de barro até os joelhos. Ela observou por alguns segundos antes de pegar uma capa velha e caminhar até lá. O rapaz ergueu os olhos na direção dela e por um instante ficou em silêncio. Chamava-se Vicente. Tinha um jeito simples, voz calma e um olhar cansado, mas gentil. Trabalhava fazendo entregas de leite e mercadorias entre as fazendas da região. A estrada aqui costuma engolir caminhão quando chove, Dora comentou, tentando ajudá-lo a tirar o pneu da lama. Vicente deu uma risada baixa. Percebi tarde demais. Mesmo no meio daquela situação, Dora acabou sorrindo pela primeira vez em semanas. Depois de muito esforço, conseguiram tirar o caminhão dali. Seu Anselmo insistiu para que o rapaz entrasse e tomasse um café quente antes de ir embora. Vicente aceitou. Sentado na cozinha simples da fazenda, ele conversou com os dois como se já os conhecesse havia anos. Não perguntou sobre o passado de Dora. Não mencionou as fofocas da cidade. Apenas falou sobre a estrada, sobre o trabalho e sobre como sonhava um dia comprar um pedaço de terra para viver em paz. E aquilo chamou a atenção dela, porque fazia muito tempo que alguém olhava para ela sem pena. Quando Vicente foi embora naquela noite, Dora observou o caminhão sumindo pela estrada escura, sem entender por que o coração dela parecia diferente. Talvez porque depois de tanto tempo, alguém tinha aparecido sem querer nada além de um simples café e uma conversa sincera. E mesmo sem perceber, naquela noite fria do interior, a vida dos dois começou a mudar devagarinho. Depois daquele dia, Vicente começou a aparecer com frequência pela fazenda. Às vezes dizia que precisava entregar alguma mercadoria na região, outras vezes inventava qualquer desculpa só para passar ali e tomar um café feito por Dora. Seu Anselmo gostava da companhia dele. Fazia tempo que a casa não recebia alguém tão educado e tranquilo. Vicente sempre chegava sorrindo, tirava o chapéu ao entrar e ajudava no que podia sem ninguém pedir. Consertava uma cerca quebrada, carregava sacos de milho, olhava o motor velho do poço. Pequenas coisas que acabavam chamando a atenção de Dora, porque ela já não estava acostumada com gentileza. Na cidade, as pessoas ainda comentavam sobre o abandono dela. Algumas mulheres até atravessavam a rua só para cochichar quando ela passava pela feira. Dora fingia não ouvir, mas Vicente percebia tudo. E o que mais mexia com ela era justamente isso. Ele nunca fazia perguntas sobre seu passado.
Nunca tentou arrancar dela detalhes da humilhação que viveu. Tratava Dora como se ela fosse apenas uma mulher bonita e forte, não alguém marcada pela vergonha. Numa manhã de sábado, Vicente apareceu cedo trazendo um saco cheio de laranjas da fazenda de um conhecido. Seu Anselmo disse que você gosta de fazer doce, comentou enquanto deixava o saco na mesa. Dora respondeu com um sorriso tímido. Fazia tempo que ninguém lembrava de algo que ela gostava. Enquanto preparava café, percebeu Vicente observando a cozinha antiga com atenção. Sua casa tem um cheiro bom, ele disse. Cheiro de lar. Aquela frase simples mexeu com Dora de um jeito estranho, porque, nos últimos meses, ela tinha começado a enxergar a própria casa como um lugar triste. Mas Vicente parecia encontrar beleza nas coisas simples. Naquela tarde, enquanto os dois descascavam laranjas na varanda, começaram a conversar de verdade pela primeira vez. Vicente contou que perdeu a mãe ainda menino e que passou a vida trabalhando em fazendas dos outros. Disse também que nunca conseguiu ficar muito tempo no mesmo lugar, porque a estrada acabou virando sua companhia. Dora ouviu tudo em silêncio. Havia uma tristeza escondida nele também. Só que Vicente carregava aquilo de forma leve, sem amargura. "É você?" ele perguntou de repente. Dora abaixou os olhos imediatamente. O assunto que ela mais temia finalmente tinha chegado. "Não precisa falar se não quiser", Vicente completou rápido. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu vontade de contar. Falou do casamento desfeito, das dívidas, da vergonha e das noites em que chorava escondida para o pai não perceber. Enquanto desabafava, percebeu que Vicente não a olhava com pena. Apenas escutava. Quando terminou, ele ficou alguns segundos em silêncio antes de dizer baixinho: "Quem perdeu foi ele." Dora sentiu o peito apertar, porque ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Na cabeça dela sempre foi a mulher abandonada, a que não foi suficiente, a que ficou para trás. Que ouvir aquelas palavras mudou alguma coisa por dentro. Nos dias seguintes, Vicente continuou aparecendo. Aos poucos, Dora começou a rir novamente. Pequenas risadas tímidas, mas verdadeiras. O pai dela percebia tudo em silêncio e até escondia um sorriso quando via os dois conversando na varanda. Numa noite de festa junina na cidade, Dora decidiu não ir. Não queria enfrentar os comentários das pessoas. Mas Vicente apareceu na fazenda já arrumado, usando camisa xadrez e botas limpas. "Você vai comigo", disse naturalmente. Dora negou na mesma hora. "O povo fala demais", Vicente deu de ombros. "O povo fala até quando galinha muda de terreiro." Ela acabou rindo sem querer. Depois de muita insistência, aceitou ir. A praça da cidade estava cheia, iluminada por bandeirinhas coloridas e música sertaneja tocando alto no rádio. Dora se sentia desconfortável com os olhares, mas Vicente permaneceu ao lado dela o tempo inteiro. Em nenhum momento soltou sua mão. E quando começou a quadrilha improvisada perto da fogueira, ele a puxou devagar para dançar. Dora ficou nervosa. "Eu não sei dançar direito." Vicente sorriu, "Nem eu." Os dois acabaram rindo juntos no meio da festa, como duas pessoas tentando esquecer os próprios problemas por algumas horas. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Dora voltou para casa com o coração um pouco mais leve. Só que ela ainda não sabia que a vida preparava outra tempestade para cair sobre ela. Os dias foram passando, e sem perceber, Dora começou a esperar pelas visitas de Vicente. O som do caminhão velho entrando pela estrada de terra já fazia o coração dela bater diferente. Era estranho sentir aquilo de novo depois de tudo que viveu. Durante muito tempo ela acreditou que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Só que Vicente tinha chegado devagar, sem forçar espaço, e aos poucos foi trazendo vida de volta para aquela casa silenciosa. Até seu Anselmo parecia mais animado. Nas noites de domingo, os três costumavam ficar sentados na varanda, ouvindo moda de viola no rádio, enquanto conversavam sobre coisas simples da roça. Dora gostava da paz daqueles momentos. Gostava principalmente da forma como Vicente a olhava. Sem julgamento, sem maldade. Como se enxergasse nela algo bonito, que nem ela mesma conseguia mais ver. Mas felicidade demais sempre parecia durar pouco na vida dela. Numa manhã quente de agosto,
um carro desconhecido parou em frente à fazenda. 2 homens desceram segurando papéis e perguntaram por seu Anselmo. Dora percebeu o rosto do pai mudar na mesma hora. Eram funcionários do banco. A dívida deixada por Ernesto tinha aumentado com os juros e agora existia o risco real de perderem parte da fazenda. Seu Anselmo ficou sem reação. Era ali que ele tinha vivido a vida inteira. O lugar onde construiu tudo ao lado da esposa antes dela morrer. Dora sentiu o desespero subir pelo peito quando ouviu um dos homens dizer que talvez precisassem tomar as terras caso o pagamento não fosse feito logo. Assim que eles foram embora, seu Anselmo se sentou na varanda em silêncio, completamente abatido. Dora nunca tinha visto o pai daquele jeito. Naquela noite, ela chorou escondida no quarto até quase amanhecer. Enquanto o rádio antigo tocava baixinho na cozinha, ela tentava encontrar alguma saída, mas parecia impossível. Não tinham dinheiro, não tinham ajuda e ainda carregavam a vergonha da cidade inteira nas costas. Quando Vicente apareceu no dia seguinte, percebeu imediatamente que algo estava errado. Dora tentou fingir que estava tudo bem, mas acabou desabando. Contou sobre a dívida, sobre o banco e sobre o medo de perderem a fazenda. Vicente ficou sério. Esse homem destruiu muito mais do que um casamento, disse indignado ao ouvir o nome de Ernesto. Dora enxugou as lágrimas rápido. Eu só queria que meu pai tivesse paz. Vicente ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Então nós vamos dar um jeito nisso. Ela estranhou o jeito como ele falou, nós. Como se já fizesse parte da vida dela. Nos dias seguintes, Dora começou a pensar em vender algumas coisas da casa. Separou as poucas joias antigas da mãe e até roupas guardadas havia anos. Também cogitou ir embora para Belo Horizonte procurar trabalho como doméstica. Talvez assim conseguisse mandar dinheiro para o pai e salvar a fazenda. Quando contou isso para Vicente, ele ficou revoltado. Você não pode abandonar sua vida por causa dos erros daquele covarde. Dora respirou fundo, já cansada de lutar. E o que eu faço então? Espero um milagre. Vicente se aproximou dela devagar. Não, você luta. Aquela resposta ficou na cabeça dela o resto do dia. Naquela noite, Dora foi até o curral depois do jantar. Sentou sozinha perto da cerca enquanto observava o céu cheio de estrelas. O vento frio balançava seus cabelos, mas ela nem percebia. Sentia apenas um vazio enorme dentro do peito. Vicente apareceu minutos depois. Tinha percebido o sumiço dela na varanda. Sem dizer nada, sentou ao lado dela. Dora demorou um pouco até criar coragem para falar. Acho que nasci para sofrer, confessou com a voz falhando. Vicente virou o rosto imediatamente. Não fala isso. Ela abaixou os olhos. Tudo dá errado para mim. Então, pela primeira vez, Vicente segurou o rosto dela com delicadeza. Dora sentiu o coração disparar. Você passou por muita coisa, ele disse baixinho. Mas ainda está aqui, ainda está de pé. Isso não é fraqueza, Dora. É força. Ela tentou responder, mas as lágrimas vieram antes. E naquele instante, Vicente aproximou o rosto devagar e a beijou. Foi um beijo simples, sem pressa, cheio de cuidado, como se ele tivesse medo de machucar alguém que já sofreu demais. Dora fechou os olhos, sentindo algo que achou que nunca mais sentiria. Paz. Só que mesmo com aquele amor começando a nascer entre os dois, a realidade ainda estava ali, e ela precisaria encontrar forças para mudar o próprio destino antes que fosse tarde demais. Depois daquela noite no curral, alguma coisa mudou dentro de Dora. O beijo de Vicente não apagou seus problemas, mas despertou nela uma força que parecia adormecida havia muito tempo. Pela primeira vez, ela percebeu que ainda existia vida além da tristeza. Ainda existia futuro. Na manhã seguinte, levantou antes do sol como sempre fazia, mas com a cabeça diferente. Enquanto mexia o café no fogão a lenha, começou a pensar em tudo o que sabia fazer. Dora cozinhava como ninguém. Desde menina, aprendeu receitas antigas com a mãe. Doces de leite, compotas, bolos, queijos e biscoitos caseiros que todo mundo elogiava quando experimentava. Talvez aquilo pudesse virar uma saída. Quando comentou a ideia com o pai, seu Anselmo pareceu emocionado. Sua mãe dizia que suas mãos davam gosto para a comida. Respondeu sorrindo pela primeira vez em dias.
Vicente apoiou imediatamente. Disse que poderia ajudar levando os produtos para vender nas cidades vizinhas, enquanto fazia as entregas do caminhão. E foi assim que Dora começou. Sem dinheiro, sem garantia e sem saber se daria certo. Apenas começou. Nos primeiros dias ela quase não dormia. Passava horas na cozinha quente preparando doces em tachos enormes, enquanto o rádio tocava músicas antigas da época. O cheiro de açúcar e canela tomou conta da casa novamente. Vicente aparecia cedo para ajudar a carregar as encomendas. Às vezes roubava um pedaço de bolo ainda quente só para fazê-la rir. E Dora ria mesmo. Um riso leve, sincero, que já não aparecia havia muito tempo. Aos poucos, as pessoas começaram a procurar pelos doces dela na feira da cidade. Primeiro vieram poucos pedidos. Depois vieram muitos. Dona Lourdes, que tinha um mercadinho na praça, começou a vender as compotas de Dora e rapidamente tudo acabava. Essa menina tem dom, comentavam as mulheres da cidade. O mais curioso era que as mesmas pessoas que antes sentiam pena dela, agora começaram a admirá-la. Dora percebeu isso numa manhã de domingo, quando foi à feira entregar alguns produtos e ouviu duas mulheres cochichando perto da barraca. Mas dessa vez não era maldade. Ela sofreu tanto e mesmo assim deu a volta por cima. Pela primeira vez em meses, Dora voltou para casa sem sentir vergonha de andar pelas ruas. Vicente observava tudo com orgulho. Ele adorava ver o brilho voltando aos olhos dela. Numa tarde de chuva, enquanto ajudava Dora a fechar alguns potes de doce, acabou segurando a mão dela sem perceber. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. "Você tá diferente", ele comentou baixinho. Dora sorriu de canto. "Talvez eu esteja cansada de ser triste." Vicente acariciou os dedos dela devagar. Ainda bem. A proximidade entre os dois ficou cada vez mais forte. Só que Vicente nunca tentou apressar nada. Respeitava o tempo dela em cada detalhe. E era justamente isso que fazia Dora confiar nele mais a cada dia. Enquanto isso, as vendas continuavam crescendo. Depois de meses de muito trabalho, Dora finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para pagar boa parte da dívida. Quando levou o comprovante do banco para casa, seu Anselmo chorou sentado à mesa da cozinha. "Sua mãe teria tanto orgulho de você", disse emocionado. Dora também chorou, porque naquele instante percebeu que tinha conseguido. Sozinha, sem depender de homem nenhum, sem fugir da cidade, sem desistir. Ela tinha se levantado. Naquela noite, Vicente apareceu na fazenda mais tarde que o normal. Encontrou Dora sentada na varanda olhando o céu estrelado. O vento frio balançava os cabelos dela, enquanto o rádio tocava baixinho uma música sertaneja romântica. Vicente se sentou ao lado dela e ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. "Posso te contar uma coisa?" Dora assentiu. "Eu acho que me apaixonei por você no dia em que te vi entrando naquela chuva para me ajudar." Ela sentiu o coração acelerar imediatamente. Vicente respirou fundo antes de continuar. "Você é a mulher mais forte que já conheci." Dora abaixou os olhos emocionada. Durante muito tempo, ela acreditou que tinha sido destruída pela vida. Mas agora começava a entender que algumas dores não chegam para acabar com alguém. Às vezes chegam para transformar. E ali, naquela varanda simples do interior, ela percebeu que seu destino estava finalmente começando a mudar. Os meses passaram rápido na pequena fazenda do interior. O que antes parecia um lugar triste e silencioso, agora tinha vida outra vez. O cheiro dos doces de Dora se espalhava pela casa logo cedo. O rádio vivia ligado, tocando músicas sertanejas dos anos 80, e até seu Anselmo parecia mais forte. A dívida finalmente foi quitada por completo numa manhã de primavera. Quando Dora saiu do banco, segurando o último comprovante de pagamento nas mãos, sentiu as pernas fraquejarem. Ficou alguns segundos parada no meio da praça sem acreditar. Durante muito tempo, ela achou que perderia tudo. A fazenda, os sonhos e até a vontade de viver. Mas ali estava ela, de pé, mais forte do que nunca imaginou. Vicente esperava por ela encostado no caminhão velho de sempre. Assim que viu o sorriso emocionado dela, entendeu na mesma hora. Dora correu até ele sem se importar com os olhares das pessoas na praça e o abraçou forte. Vicente a levantou do chão enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo.
Você conseguiu, ele disse baixinho perto do ouvido dela. Mas Dora balançou a cabeça. Nós conseguimos. Aquela resposta fez Vicente sorrir de um jeito que ela nunca esqueceria. Depois daquele dia, a vida começou a seguir mais leve. As encomendas dos doces aumentaram tanto que Dora passou a fornecer para mercados de cidades vizinhas. Algumas mulheres da região começaram até a pedir que ela ensinasse suas receitas. Sem perceber, aquela mulher que um dia foi motivo de pena acabou virando inspiração para muita gente. E o mais bonito era que Dora continuava simples. Continuava acordando cedo, cuidando da fazenda e tratando todo mundo com humildade. Só que agora existia brilho em seus olhos novamente. Numa tarde de domingo, enquanto organizava potes de compota na cozinha, Dora ouviu o barulho de um carro chegando na estrada. Quando saiu na varanda, sentiu o corpo inteiro gelar. Era Ernesto. O ex-noivo que destruiu sua vida havia reaparecido depois de tantos meses. Ele desceu do carro tentando parecer confiante, mas estava claramente acabado. As roupas amassadas e o rosto cansado mostravam que a vida também não tinha sido gentil com ele. Dora ficou em silêncio enquanto ele se aproximava. Eu queria conversar, Ernesto disse olhando para ela. Vicente apareceu logo atrás, percebendo o clima estranho. Mas Dora fez sinal de que estava tudo bem. Ernesto respirou fundo antes de continuar. Eu errei com você. Dora ouviu aquilo sem sentir absolutamente nada. Nenhuma raiva, nenhuma saudade, apenas vazio. Era estranho perceber que alguém que um dia destruiu seu coração agora parecia pequeno diante da mulher que ela tinha se tornado. Eu perdi tudo, ele confessou. E percebi tarde demais que você era a melhor coisa da minha vida. Dora olhou ao redor por alguns segundos. A fazenda, o cheiro doce vindo da cozinha, o pai descansando na rede da varanda e Vicente observando tudo em silêncio. Então voltou os olhos para Ernesto. Não, respondeu calmamente. A melhor coisa da minha vida fui eu ter aprendido a me levantar depois que você foi embora. Ernesto abaixou a cabeça sem conseguir responder. Alguns minutos depois, foi embora sozinho pela mesma estrada de terra por onde tinha chegado. Dora observou o carro sumindo no horizonte e sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Liberdade. Vicente se aproximou devagar. Você tá bem? Ela sorriu. Agora eu tô. Naquela mesma noite, sentado ao lado dela na varanda iluminada apenas pela luz fraca da cozinha, Vicente segurou sua mão com carinho. O vento frio passava pelas árvores enquanto o rádio tocava uma música romântica baixinho ao fundo. Dora, ele começou nervoso. Eu não tenho riqueza, não tenho estudo, mas tenho um coração que escolheu você desde o primeiro dia. Os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente. Vicente tirou do bolso uma aliança simples e continuou. Você aceita construir uma vida comigo? Dora começou a chorar sem conseguir esconder o sorriso. Durante muito tempo, ela acreditou que estava destruída por dentro. Acreditou que nunca mais seria amada. Que seu destino seria viver carregando vergonha e tristeza. Mas a vida tinha outros planos. E ali, naquela fazenda simples do interior mineiro, nos braços de um homem que a enxergava de verdade, ela finalmente entendeu que algumas quedas não chegam para acabar com alguém. Elas chegam para ensinar a voar. Dora respondeu sim, entre lágrimas, enquanto Vicente beijava sua testa com carinho. E pela primeira vez em muitos anos, olhando o céu estrelado sobre a velha fazenda, ela teve certeza de que o amor verdadeiro finalmente tinha encontrado seu caminho até ela. E agora eu quero saber de vocês, principalmente das mulheres que estão assistindo. Você já passou por um momento em que achou que sua vida tinha acabado, mas depois percebeu que aquilo te deixou mais forte? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro ler a opinião de vocês. E se você gostou dessa história, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém especial. Parece simples, mas isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo histórias emocionantes assim para vocês. E o melhor, é totalmente grátis. Até mais!